O nosso tema de hoje será a manipulação das eleições de 2014. Na verdade, o que aconteceu em 2014? Em 2014, nós tivemos duas situações. Nós tivemos a manipulação das pesquisas através da Folha de São Paulo, e nós sabemos que a Folha de São Paulo pertence ao PT, e segundo as pesquisas da Folha de São Paulo, a Dilma estava disparada. A Dilma venceria o primeiro turno com os pés nas costas, com folga, segundo as pesquisas do Datafolha. E quanto, na verdade, nós vimos que o Datafolha estava errado, e que na realidade havia um empate técnico entre Dilma e Aécio. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que antes das eleições de 2014, o Brasil já caminhava para o processo de recessão, desemprego, inflação, alta do dólar, a baixa da bolsa, e os protestos já se iniciaram em 2014, antes das eleições. Os protestos se iniciaram antes das eleições. Como vocês viram na Copa do Mundo, teve aquele protesto para que não tivesse Copa, o protesto contra o governo Dilma. Então, antes das eleições de 2014, nós já percebíamos um alto índice de rejeição da população contra a presidente Dilma Rousseff. Então, não tinha como Dilma estar disparada nas pesquisas em 2014 e vencer o primeiro turno com folga. Essa possibilidade não existia pelo cenário que nós observamos em 2013 e durante a Copa 2014 no mês de junho. E quanto foi nas eleições, como eu falei para vocês, que já havia um empate técnico entre Dilma e Aécio Neves, e a Folha de São Paulo ficou confundida. Essa foi a terceira situação. A primeira situação, nós tivemos protesto. Na segunda situação, nós tivemos a situação da manipulação da Folha de São Paulo. E na terceira situação, já ficava claro os índices de rejeição da população com a presidente Dilma Rousseff. E nós tivemos ainda uma quarta situação, e essa situação é que eu acho a mais grave. A quarta situação, porque eu considero a quarta situação mais grave. E a quarta situação que eu vou abordar é em relação às urnas eletrônicas que não são confiáveis. Para você ter uma ideia, os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, eles não usam urnas eletrônicas, eles usam votos impressos, por onde fica fácil fazer uma auditoria e uma apuração mais confiável em relação aos votos. Em relação às urnas eletrônicas, somente nos países onde se prega o socialismo, países bolivarianos, é onde se usa essas urnas eletrônicas. Aí eu pergunto para você, se os computadores da NASA, que são extremamente desenvolvidos e sofisticados, eles conseguem ser hackeados, imagine as urnas eletrônicas. Essa foi a quarta situação, que já vem rolando já há muito tempo aqui no Brasil. As urnas eletrônicas, elas não são confiáveis. E a quinta situação
que aconteceu em 2014 foi a apuração secreta dos votos. Onde já se viu isso num país democrático, fazer apuração secreta nos votos? É claro que houve fraude. É claro que houve fraude nas eleições de 2014. E a sexta situação que eu quero falar para vocês é em relação aos candidatos. No segundo turno, nós tínhamos Dilma Rousseff, uma presidente completamente incapaz, de dirigir uma nação, e do outro lado nós tínhamos Aécio Neves, que não é lá também essas grandes coisas, Porém, em relação às pesquisas, a nossa sétima situação, nós podíamos observar como o mercado estava respondendo, em relação às pesquisas. Por exemplo, quando Dilma Rousseff, liderava nas pesquisas em relação a Aécio, o dólar disparava, a bolsa descia, ou seja, o mercado respondia negativamente quando Dilma liderava nas pesquisas. E no caso de Aécio Neves, quando Aécio Neves estava à frente das pesquisas em relação a Dilma, o dólar já baixava, a bolsa subia, o mercado já respondia positivamente. E por aí nós chegamos à seguinte conclusão, Então ficava claro, que o mercado, não responderia mais ao governo Dilma, e a opção seria o Aécio Neves, que não é lá grande coisa, como eu falei para vocês. Mas eu vou falar para vocês uma coisa: se existe um caminho ruim e o menos ruim, nós devemos optar pelo caminho menos ruim, que com certeza será a melhor opção. Mas no caso de brasileiro que vota no PT, entre o caminho ruim e o caminho pior, o povo, os eleitores do PT, preferem escolher o caminho pior. Essa é uma realidade, infelizmente. Então, a princípio, eu peço a vocês que reflitam, nessas eleições que ocorreram em 2014, e que nas próximas eleições nós possamos escolher os nossos candidatos de forma consciente, e que a princípio nós possamos rejeitar essa opção de urna eletrônica, que realmente é uma fraude, ok? O nosso